Marítimo na TSF, edição de sexta-feira. O Marítimo joga domingo nos Barreiros com a Alverca. O jogo tem início marcado para as 11 da manhã. Nesta edição vamos continuar a ouvir os nossos treinadores. Desta feita, o treinador dos juniores, Andrew Macedo, e o team manager da equipa, Marco Dantas, mais à frente nesta edição. Para já vamos agendar o fim de semana verde-rubro. Sábado, juniores, Elvas Marítimo, jogo às 3 da tarde. Domingo, Iniciados Académica de Santarém Marítimo, também às 3 da tarde. E a equipa feminina joga em Torres Vedras, frente ao Torriense, às 11 da manhã. A equipa B joga na Ribeira Brava. O jogo está marcado para as 3 da tarde. Vamos então à conversa com o treinador dos juniores do Marítimo, Andrew Macedo, e também com o team manager Marco Dantas. Eu começo com o Marco Dantas. Marco, tantos anos de Marítimo, como é que é continuar a dar o teu melhor em prol do nosso clube? Boa tarde, obrigado pelo convite e de tentar passar uma palavra à família maritimista. É um orgulho enorme pertencer a esta instituição. Faço com imenso orgulho e dedicação, e um dos meus objetivos é passar a mística e o ADN aos mais novos. Hoje em dia, por exemplo, orgulho-me bastante que uma ideia que ficava antigamente é que os miúdos tinham dos clubes. Hoje em dia já é uma minoria e isso também deve-se ao nosso trabalho, passar a palavra do que é o Marítimo. Dantas, essa coisa de mística, do teu tempo enquanto jogador, e eu lembro perfeitamente de te ver jogar e a forma como tu davas o teu melhor, especialmente nos derbys, que aquilo fascava lume, hoje em dia continua-se a viver com essa intensidade? Temos que passar a palavra. É uma situação onde temos que alertar sempre para esse facto, porque se não alertas, os jogadores têm um relaxamento e não é isso que nós queremos. Mas, felizmente, ao longo destes anos, tenho conseguido passar essa palavra e é um orgulho vê-los dentro de campo. E os treinadores também estão, hoje em dia, também entram nesse processo e, portanto, temos sido felizes. Muito bem, vamos então à conversa também com o Andrew Macedo, treinador dos nossos juniores. Dizer também que o handball recebe domingo às 17 horas a equipa do Póvoa, jogo que não deve perder, já sabe, lá tem de ir até aos Barreiros e apoiar o Marítimo frente ao Alverca e depois subir ao pavilhão do Marítimo para apoiar a nossa equipa de handball, que joga então com a equipa do Póvoa. Mister, apanha uma equipa na época passada, uma série de triunfos, o Marítimo acabou por descer de divisão. Como é que foi todo esse processo? Bom, antes de mais, cumprimentar a família maritimista. Foi um processo, não poderíamos dizer que foi um processo fácil, mas foi um processo, acima de tudo, desafiante. Porque encontramos uma equipa animicamente em baixo, com um índice de confiança também muito, muito em baixo. E, acima de tudo, a nossa primeira preocupação foi mesmo essa, foi elevar os nossos índices de confiança anímicos e fazê-los perceber que, apesar de tudo, havia ali qualidade ainda por extrair até ao final da época, independentemente daquilo que fosse a tabela classificativa. E foi esse o nosso trabalho, foi esse o nosso processo durante os últimos 11 jogos que nos restaram, foi tentar extrair ao máximo o potencial que eles tinham, fazê-los perceber que tinham um valor individual e coletivo, e de uma forma geral acho que conseguimos transpor isso em todos os jogos que nós fizemos, e foi isso que nós nos comprometemos, que a cada jogo que nós fizéssemos até ao final da época, nós nunca poderíamos sentir que o adversário foi superior a nós ou que teve mais vontade do que nós, e nesse aspecto nós cumprimos a 100% aquilo que nos propusemos. O fosso já era grande em termos de pontuação. Ainda assim, houve ali uma série de triunfos que até pensou-se que era possível ficarmos na primeira divisão. Sim, o fosso era grande, não podemos negar isso, mas acima de tudo fomos olhando apenas para nós e colocando objetivos individuais e coletivos internamente, porque era essa a nossa motivação. E nós, semana a semana, jogo após jogo, fomos nos colocando à prova, fomos nos colocando objetivos, e essa sem dúvida foi a maior motivação dos jogadores, sábado após sábado, para além de representar aquilo que é o Marítimo, que tem que ser uma motivação natural dos jogadores e de quem cá está presente, não é?
mas essa foi sem dúvida a nossa maior força, foi nós colocarmos objetivos e sábado após sábado darmos uma prova de que realmente a equipa tinha valor, os jogadores individualmente tinham valor e novamente digo, acho que isso foi uma mensagem passada com um relativo sucesso. Como é que se consegue conciliar o trabalho e o plano de treinos, os treinos, os jogos, as deslocações? Isso acho que se deve, acima de tudo, a dois fatores. Primeiro, ter uma equipa técnica de excelência, porque sem isso nós não conseguimos ter um trabalho de sucesso. Só o treinador, que é a cara principal, não consegue ter sucesso sem estar rodeado de pessoas que também sejam pessoas de confiança e que também querem o sucesso da equipa. E depois também um suporte familiar grande, porque as pessoas têm que entender em casa que há muitas ausências, se calhar ainda chegamos a casa e ainda temos trabalho de casa para fazer, horas a fio a preparar treinos, a ver vídeos, a fazer análises, portanto isso também requer tempo e compreensão de quem também nos acompanha. Mas volto a referir, também novamente que sem uma equipa técnica capaz e competente e ligada constantemente ao trabalho e ao sucesso também não seria possível. Dantas, eu sei que tens o teu trabalho, mas tu respiras Marítimo, respiras esta equipa, dás tudo. Como é que é conciliar o trabalho e depois planear as coisas, deslocações, dizer em casa que tens que viajar porque o Marítimo está em primeiro lugar? A minha mulher, por exemplo, ela sabe que o meu primeiro amor foi o Marítimo. Portanto, nós quando nos juntamos, ela já sabia que o meu grande amor era o Marítimo. Isto é uma brincadeira, mas também tem esse suporte, ela apoia. O filho mais velho também já foi uma figura cá dentro na formação do clube e pronto, vou conciliando com o trabalho. O meu trabalho permite que eu faça algum trabalho remotamente e tenho alguma facilidade nessa logística. Do resto, as viagens é uma responsabilidade porque eu sou o chefe de comitiva, lidero um grupo de 23, 24 pessoas, represento a instituição, mas felizmente até o dia de hoje as coisas têm corrido tudo de forma razoável. Eu não tenho dúvidas que, ao representares a instituição, representas muito bem o glorioso Marítimo. Mas hoje, com o problema das passagens, as deslocações, onde é que encontras a maior dificuldade? Nas passagens, provavelmente. A maior dificuldade é cumprir os orçamentos que nós temos para gerir. Essa é a maior dificuldade. Com essa situação, temos que saber quais são os interesses do clube, quais são as prioridades do clube e, a partir daí, fazer um trabalho de bastidor. Provavelmente. O que é que tem? Os timings. E fazer um trabalho de bastidores. Mas se cada um fizer o seu trabalho, se cada um fizer para aquilo que está no clube, certamente que vamos conseguir fazer bem esse trabalho. Mas neste momento o maior problema em termos de logística são mesmo os hotéis dentro da Grande Lisboa. É um grande problema mesmo. Bem, Mister, este era o plantel que eu gostava de ter, queria reforços, os jogadores que vêm dos outros escalões são suficientes, como é que se construiu este plantel? Bom, o plantel foi construído, acima de tudo, acreditando e potenciando aquilo que já eram os jogadores da casa. Porque nós acreditávamos que tínhamos valor dentro de casa, não havendo assim grandes necessidades de recorrer àquilo que era um mercado exterior. Quando eu digo exterior, era fora da região, porque também sabemos daquilo que são algumas dificuldades que neste momento o clube apresenta nesse aspecto. Portanto, nós olhamos para dentro de casa e queremos potenciar, acima de tudo, o que está dentro de casa. Cirurgicamente, nós reforçamos com jogadores que já estavam na região, mas noutros contextos. E foi essa a base da construção do nosso plantel. Acreditando que nós temos um plantel competitivo e suficientemente capaz de representar o nosso clube, suficientemente capaz de se apresentar jogo a jogo e de dignificar da melhor maneira possível aquilo que é o Clube Sport Marítimo. Esta divisão é complicada, é difícil, o que é que se conhece? E já disse isto muitas vezes entre nós, é uma verdadeira guerra, porque muitas equipas alimentam o sonho de subir de divisão, umas alimentam, outras alimentam e têm essa capacidade, e aquelas que somente alimentam também atrapalham um bocadinho aquelas que têm mesmo capacidade para subir.
Ainda na nossa primeira jornada isso foi mais do que evidente, na nossa entrada nesta segunda divisão, e os nossos próximos adversários, naquilo que tem sido o trabalho de análise feito pela equipa técnica, já constatamos isso, é que cada jogo não será uma tarefa fácil de conseguirmos os 3 pontos. Temos que ser muito competentes e muito trabalhadores todos os treinos e todos os sábados para conseguirmos levar vencido todos os adversários, porque temos adversários claramente competitivos e que nos vão causar problemas, mas nós também estamos cientes que iremos causar muitas dificuldades aos adversários. Portanto, vai ser aqui um campeonato de muita disputa, de muita conquista, mas estamos confiantes e crentes que queremos somar os pontos necessários para almejar um posto na tabela classificativa o mais alto possível. Não começamos bem. Se formos olhar para o resultado, não. Se formos olhar para aquilo que foi a prestação, a performance, deixam-nos satisfeitos. Acho que quem viu o jogo viu uma primeira parte de excelência da nossa equipa e viu o início de segunda parte também, não diria de excelência, mas competente. Infelizmente a nossa equipa, após o gol sofrido, não foi capaz de interpretar aquilo que o jogo estava a pedir, e isto também foi uma conversa que nós tivemos internamente e resolvemos e identificamos aquilo que foram os erros, os pontos menos positivos. Mas são aprendizagens que ficam, e como nós às vezes costumamos dizer que é um jogo para esquecer, este jogo não é um jogo para esquecer, é um jogo para nós nos lembrarmos sempre, porque é um jogo que nós nunca mais podemos repetir ao longo da época, e ainda bem que aconteceu na primeira jornada, porque temos muita margem ainda para recuperar estes 3 pontos perdidos e muita margem para crescer neste aspecto. Portanto, aquilo que nós fizemos na primeira jornada deixou-nos extremamente confiantes para aquilo que aí vem, independentemente do resultado, como é lógico. Dantas, peço aqui uma ajudinha. Este é um campeonato da segunda divisão com 2 séries, é isso? Quantos descem? Como se faz para subir? Conta lá um pedaço das regras do jogo. Isto é um campeonato com 5 séries. Um dos dois primeiros classificados passam para o apuramento de subida, juntamente com equipas da região. 5 séries e 5 séries, e passam o primeiro e o segundo classificado, depois juntam-se para fazer o apuramento de subida juntamente com as equipas, uma equipa dos Açores e uma equipa da Madeira. Depois, essas equipas são divididas novamente em 2 grupos, Zona Norte e Zona Sul, e aí passam os 3 primeiros classificados de cada para almejar a primeira divisão. Quem não se qualificar na primeira fase, nos 2 primeiros, passam para uma segunda fase de manutenção de descida, avançam com os pontos conquistados na primeira fase, e os últimos 4 regressam aos distritais ou ao regional. O Dantas tem isto tudo bem explicado, explicou da melhor forma. Mister, isto será complicado. Sim. É como referi anteriormente, é uma verdadeira guerra. Nós estamos a falar de só na Zona Sul, são 50 equipas a disputar 10 lugares, por assim dizer, para disputar o acesso à primeira divisão. Portanto, será uma luta intensa para aquilo que são os 2 primeiros lugares de cada série. Para onde é que corre este Marítimo, então? Este Marítimo tem que correr para aquilo que é um patamar mais exigente, aquilo que é o patamar mais alto possível. Nós temos de correr pelos 3 pontos de sábado a sábado, e ao correr pelos 3 pontos de sábado a sábado nós vamos estar muito mais perto daquilo que é um posicionamento de subida. E isso é a nossa ambição, acima de tudo é a nossa ambição. Dantas, há décadas que tu dás a cara pelo Marítimo, és uma figura do Marítimo e o dizes e praticas esse maritimismo na tua vida social. O Marítimo desceu à segunda liga na equipa principal de futebol. Como é que tens vivido este momento do Marítimo regressar a uma divisão inferior tantos anos depois? É uma altura de estarmos e continuarmos todos juntos. Às vezes eu até sinto-me culpado, porque no jogo da descida de divisão do Marítimo eu estava fora a acompanhar a equipa e eu sinto-me culpado, entre aspas, porque eu não estava aqui, não era mais um para apoiar a equipa. No dia de hoje ainda é difícil aceitar
uma coisa dessas, mas estou convicto que o Marítimo tudo tem feito, esta direção tudo tem feito para dar as melhores condições aos treinadores e fazer com que a equipa suba a divisão e esteja no lugar que merece. Por isso mesmo faço um apelo a todos os sócios e a todas as pessoas da família maritimista que no próximo domingo às 11 horas venham encher o estado do Marítimo e também dar as boas-vindas ao Silhas, a quem eu acredito que possa fazer um trabalho muito proveitoso e também ficar na história do clube e levar o Marítimo à primeira divisão. Andrew, o futebol jovem do Marítimo quis ir jogar a nível nacional. Eu conto uma história dos anos 60, anos 70, em que quando se pensou que os clubes da Madeira, e o Marítimo em particular, teriam de ir jogar a nível nacional, houve gente que não queria, havia resistência. Porque na Madeira ganhávamos os campeonatos e jogar uma prova com os outros, não íamos ser os melhores e não íamos ganhar campeonatos. Defende que as nossas equipas devem estar a nível nacional. É 100%. Isso nem há discussão possível. Isto quando queremos ser o rei do nosso quintal, ficamos na nossa zona de conforto e somos os melhores do mundo. Mas nós, para percebermos a que nível é que estamos, temos que andar com os melhores. E para andarmos com os melhores, temos que andar a nível nacional. Isto aqui não podemos estar iludidos com essa questão. Se o clube, a nível do futebol jovem, tem um projeto de potenciar o jogador madeirense, tem um projeto de querer que os nossos jovens da formação consigam chegar em maior massa aos plantéis profissionais, este tem que ser o caminho. É termos as nossas equipas a nível nacional. Nós temos que estar mais preocupados no potenciar o jogador individualmente, no potenciar as nossas equipas coletivamente, do que propriamente em conquistar taças, porque a conquista dessas taças é prestigiante para o clube, não vamos dizer que não, claro que é prestigiante, mas se nós pensarmos seriamente naquilo que é a evolução do jogador, se calhar estamos a ir por caminhos distintos. E acho que o foco de um clube como o Clube Sport Marítimo, que quer olhar cada vez mais para o jogador e quer cada vez mais apostar na prata da casa, tem que ser por esse caminho, tem que ser a presença constante a nível dos campeonatos nacionais, tem que ser uma presença constante nenhum registro, um dos jogadores tenham que se superar constantemente, tenham que ter constantemente adversidades, porque só assim eles vão evoluir. Portanto, acredito a 100% que este tem que ser o registro do Marítimo a nível da camada jovem. Por falar em taças, vencemos a Supertaça da Madeira de Juniores. Como é que foi? Nós aproveitamos esta Supertaça... Um resultado expressivo. Sim. Nós aproveitamos esta Supertaça, acima de tudo, para dar uma continuidade àquilo que foi a nossa preparação de pré-época, porque nós temos a primeira jornada, logo de seguida uma paragem, e de forma também nós não quebrarmos um bocadinho que era o nosso ritmo, e aproveitando o jogo para também nós criarmos mais alicerces nos nossos processos de trabalho, encaramos este jogo mesmo dessa maneira, para nós aprimorarmos situações que nós entendemos que tínhamos que melhorar, mas o que me deixou mais satisfeito, claramente pela vitória expressiva e pela conquista da Supertaça, foi o comportamento da nossa equipa. Nós fomos sérios de início ao fim, aquilo que nós pedimos aos nossos jogadores eles cumpriram na íntegra, portanto isso foi a nossa maior satisfação, foi nós termos sido competentes na larga maioria do jogo, temos sido sérios e acima de tudo temos a humildade suficiente para respeitar o nosso adversário durante os 90 minutos. Mister, quem são os seus colaboradores, a equipa técnica, os nomes, para que as pessoas também percebam que há mais Marítimo em termos de estrutura, para além do Dantas e para além do Mister Andrew Macedo? Exatamente, portanto, para além de mim e do Marco Dantas como team manager, temos também o Narciso Fernandes, que é o nosso treinador adjunto, temos o Gustavo, que também é nosso treinador adjunto e também ainda faz a mesma função num escalão sub-17. Temos o Pedro Silva, que este ano entrou para o Marítimo como treinador estagiário. E ainda temos o Sérgio Soares, que é o nosso treinador de guarda-redes, é o nosso staff. Mais campos de futebol dava jeito para os treinos serem mais cedo? Em termos de horário, nós não nos podemos queixar, porque nós temos um horário privilegiado, digamos assim. Nós treinamos às 5 horas, o nosso treino de campo efetivamente começa às 5 horas. Em alguns dias começamos mais cedo com o pré-treino, mas por norma o treino começa às 5 horas. Mais campos, sim, daria jeito. Daria jeito de termos mais campos, daria jeito em que a questão escolar dos atletas fosse conciliável para nós eventualmente treinarmos noutro tipo de horários, como por exemplo nós treinarmos de manhã, como muitas equipas a nível nacional o fazem.
porque parecendo não, é uma diferença que a médio e longo prazo nós conseguimos extrair frutos desse aspecto. Mas, de um modo geral, nós não nos podemos queixar daquilo que são as nossas condições de trabalho, daquilo que são os horários, daquilo que são os espaços que nós temos, escalam sub-19, mas se olharmos para um panorama geral, sim, era necessário, efetivamente, nós termos pelo menos mais um campo para trabalharmos com os nossos jovens. Obrigado pela vossa presença no Marítimo na TSF. Gritem sempre bem alto, boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.